bebida alcoólica, por exemplo, né? É uma pulsão oral que pode virar cantor, dentista, professor. Que mais? Coisas da oralidade. A gente vai encontrar nos núcleos familiares expressões dessas pulsões que podem ir pelo livre-arbítrio e pela escolha pessoal de empreender por decisão para outros aspectos. Isso é o elemento social e individual que monta. Então, eu quero dar um exemplo para vocês irem tomar café interessante sobre uma menininha, uma Marluce de 6 anos no parque, leva um tombo e arranha o braço correndo aos seus pais. Essa historinha das 5 reações possíveis dos pais está no 12º portal de resiliência do livro Sobreviver, Instinto Vencedor, e ela que fala sobre o amor. O 12º portal da resiliência é o amor, né? Então tem o amor dadivoso, tem meu amigo, meu grande mestre Samitiba, fala do amor dadivoso, o amor que ensina, o amor que exige, o amor das trocas, né? Você começa a formar um empreendedor nos filhos que você tem lá em casa. E eu queria dar esse exemplo porque eu acho ele fantástico, é de um livro People Growing Old, é um livro absolutamente fantástico que está também mencionado pelo Stephen Bildoff, de várias obras do Stephen Bildoff, que é um inglês. Então ele diz assim, a Marluce caiu e aí, primeiro estilo abusivo. Pare de gritar desse jeito, senão vai ter uma razão verdadeira para chorar. Vem a mãe. A mensagem é a seguinte, você não é importante. Seus sentimentos não contam. Você é um estorvo para mim. A criança pode sentir dor, desespero, raiva ou solidão. E a gente se pergunta, onde saiu essa mãe, pelo amor de Deus, né? Todos nós já fomos abusivos em algum momento na vida. Os pais cujas próprias necessidades não foram atendidas, que estão no estilo abusivo. Eles precisam restaurar-se de suas próprias mágoas da juventude para lidar com a filha de uma forma mais gentil. Segundo estilo, condicional. O pai chega e diz, pare de chorar, senão eu não vou cuidar do seu braço. Afinal, por que você foi fazer isso? A mensagem é, não pense que você é adorável, você só receberá amor se merecer. A criança se sente fracassada e desqualificada, porque ninguém é perfeito o tempo todo. Ela pode se tornar obsessiva e superempreendedora, talvez anoréxica, com muita dificuldade de se ligar a algo ou alguém. Talvez na idade adulta tenha vários casamentos fantásticos e de curta duração. O seu pai precisa relaxar. De onde saiu esse pai, né? Não se preocupar tanto com conquistas, dinheiro, status e procurar amigos que o queiram bem gratuitamente. Assim, ao viver o amor que recebe naturalmente, aprenderá que o amor não precisa ser conquistado ou merecido e poderá ensinar isso à filha. O terceiro estilo é um condescendente. E ser condescendente, bonzinho com os outros e ajudar os outros, é uma coisa menos boa do que parece. A mãe corre para a filha antes que ela tenha tempo de se levantar. Olha só o seu bracinho, está doendo muito? Eu vou colocar um curativo agora, eu vou na farmácia, passar uma pomadinha no arranhão, pode deixar que eu vou empurrar o sofá para frente da televisão e eu cuido das suas tarefas hoje. De início, parece uma boa mãe, mas ouça a mensagem. Você é uma pobre vítima, que não é capaz de cuidar de si mesma, precisa da minha ajuda. Dessa forma, o subliminar fica, serei super condescendente, mas você fica me devendo essa, hein? Já viu isso? Lá na Bélgica acontece. A criança fica com o sentido enfraquecido e vago de si. Ela tem um aconchego momentâneo, mas logo ela fica confusa, ela não se sente à vontade na frente dos pais. Ou ela passa a performance de boazinha, sorridente, sem inner sense, né, sem sentido interior. Então ela faz a boa menina porque ela não sabe bem como é que é aquilo. Quer dizer, o sentido de eu fica meio esfrangalhado. Um sentido que... Da onde saiu essa mãe? Saiu de alguém que precisa de um sentido mais definido e mais forte de ego. Pode ter sido filha de alcoólatras, ter que ter gastado a vida cuidando dos outros ao invés de ser amada. Os pais dela, dessa mãe, podem ter sido condescendentes para mascarar necessidades interiores, e essa mãe se beneficiaria se lesse livros sobre codependência e procurasse grupos de ajuda e terapia permanentes. Porque quando eu tenho que salvar, e aí deixa que eu faça, eu cuido de você, eu tenho uma relação de que, não, olha como eu sou importante, e isso não ajuda a criar empreendedores, se a gente está falando de raise up child, né? As crianças, criar as crianças para empreendimento. E para terminar a lista de horror, e depois a gente tem o último estilo, que é o quinto, que é um legal, né? O estilo negligente.
A mãe ignora o arranhão. Provavelmente ela nem está no parque. A filha se encontra a alguns quarteirões de casa sozinha e ninguém liga. Seus pais a alimentam e vestem, às vezes pagam até boas escolas, mas não se envolvem com ela. A menina sabe, no fundo, que vai morrer ou sobreviver sozinha. Será uma pessoa muito dura e solitária, cheia de conflitos ocultos. Só desenvolverá a capacidade de se aproximar dos outros com a ajuda de um professor ou adulto compreensivo. Negligência também é abuso, em certo sentido, uma das piores formas de abuso, a violência emocional muda da omissão. Também essa mãe parecida com a da negligência, de onde saiu essa mãe, de feridas não resolvidas. Com toda certeza ela não teve suas necessidades básicas atendidas em primeiro lugar. Então, aqui a gente encontra um estilo de cuidado positivo na formação de empreendedores saudáveis, daquele líder de bem com a vida. Então, o estilo de cuidado positivo, a mãe abraça com carinho a filha que se machucou e diz coisas como: seu braço está arranhado, que pena, você se machucou. Você quer que eu limpe isso para você? E aí depois pergunta: e como é que está agora? A criança sabe que ela e os seus sentimentos são importantes. A mãe está disposta e disponível para ela. A ajuda é oferecida, não forçada. A criança sente-se confortada e aliviada, segura e amada. E mais ainda, esse tipo de mãe solta a filha para ela crescer com independência e sinceridade, com autonomia. Se a criança se machucar novamente, se for um pouco mais velha, ela atende dizendo coisas como: está doendo, você pode lavar o seu braço sozinha ou você precisa de ajuda? A mensagem é: eu sei que você é capaz de saber o que você precisa. E também, eu não preciso que você precise de mim. O nosso amor é livre, baseado na troca natural de afeto e de apoio. Felizmente, os autores dizem que nós temos um pouquinho dos 5. Não se preocupe, se você se viu num... Ai, eu gritei com ele ontem. Que horror, eu sou uma mãe da igreja. Não tem problema. Todo mundo faz um pouquinho dessa porcaria. É normal que a gente tenha, pode ser um pouco abusivo, um pouco negligente, um pouco condescendente, a gente tem um pouquinho dos pecados capitais, e a maioria de nós, felizmente, está mais perto do que um estilo de cuidado positivo pode se dar para os filhos. Mas a gente também lembra daquele que a gente recebeu, né? Eu tenho segurança de que os melhores empreendedores e as referências que a gente está estudando aqui foram pessoas que também tiveram referências desde cedo, não só de adversidade, mas também de poder ter a confiança de empreender. Para eu ter autonomia, eu preciso poder confiar em mim, então eu preciso saber que as minhas coisas têm importância e até superar alguns desses jogos de família que, infelizmente, existem. O desenvolvimento da resiliência nos 12 portais que eu tenho falado aqui, especialmente o terceiro da legitimidade essencial, que eu exemplifiquei hoje pela manhã: autoestima, autoimagem, autoconceito, saudáveis em desenvolvimento, a flexibilidade, o jogo de cintura, começando por estar bem, obrigada, decisão de estar bem, a decisão de colocar-se para cima, que começa na sua respiração, na sua forma de pensar. Os maiores empreendedores cujo resultado pragmático dos seus testes, nós vamos apresentar depois do coffee break, investem em seu instinto de vencedor em vários aspectos que não vêm prontos. Então, esse investimento de aprender, de continuar, o 7º portal da resiliência. Vocês já assistiram Procurando Nemo? Todo mundo tem filho demais aqui, né? Então tem aquela Doris, que é aquele peixe azul. Eu adoro, ela chama muito gozada aquele Doris, sabe? Então, continue a nadar, né? Ela fala, continue a nadar, que tem que continuar, né? Então, tem um monte de peixes, eles são pegos numa rede do barco pesqueiro, e o Nemo, de novo, sua roupa pronta, né? O Nemo é empreendedor, né? Ele entra lá toda hora onde não deve. E a Doris fala: não, eu sei uma técnica. Então, ela ensina todos os peixes a nadarem para baixo. E tem que convencer aquele pai todo, o pai do Nemo é um cara todo limitador, né? Não, cuidado, perigo. Ela fala: não, dá certo, nadem para baixo, nadem para baixo. Então ela põe todos os peixes a nadar para baixo, e o barquinho pesqueiro lá em cima da água vai virando, e os peixes... E aí eles começam todos juntos a falar: continue a nadar, continue a nadar, continue... E ela fica: continue a nadar. Ela que inventou a coisa, né? Até que eles conseguem arrebentar aquilo, todos os peixes se livram, o Nemo se salva, o barco volta... Quase tinha tombado, volta, os pescadores lá em cima se olham: como assim, né? Que isso e tal. O 7º portal da resiliência é uma coisa